Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria participar e acompanhar com você esse tempo da Quaresma. Com que alegria tenho recebido as notificações de pessoas que estão participando nesses primeiros dias e nós então vamos com muita fé e com muita confiança seguir este tempo de caminhada para a Páscoa do Senhor. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma. No Evangelho, o Espírito leva Jesus para o deserto por 40 dias, onde nós sabemos que ele foi tentado por Satanás. A primeira leitura deste primeiro domingo nos fala que Deus estabelece aliança com Noé e com sua descendência e assim com todos os seres vivos. Na segunda leitura, Pedro nos diz que a arca de Noé corresponde ao batismo, que hoje é a nossa salvação. Que bonita imagem que nós temos de São Pedro, tomando a arca de Noé, que foi o instrumento de salvação naquele dilúvio. Nós somos retomados, guardados no coração de Deus, nesta arca de Noé, como o nosso batismo, que nos configura ao próprio Cristo. Nesse primeiro domingo da Quaresma, nós contemplamos uma jornada espiritual que envolve tentação, arrependimento, pecado e salvação. O Papa Francisco nos diz que este Evangelho evoca os temas da tentação, da conversão e da boa nova. O evangelista São Marcos escreve assim: e logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Ali esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio. Você encontra isso no primeiro capítulo de São Marcos. Jesus então vai ao deserto a fim de se preparar para a sua missão no mundo. A Quaresma é também para nós um tempo de preparação, um tempo de luta espiritual. Nós somos chamados a enfrentar o maligno. E quais os instrumentos que a Igreja nos oferece? Principalmente a oração. A oração para sermos capazes, com a ajuda de Deus, de vencer o mal na nossa vida cotidiana. Nós já sabemos. O mal, infelizmente, existe e age na nossa vida. O Papa dá alguns exemplos de sinais do maligno no meio de nós. A violência, a rejeição do outro, o fechamento, as guerras, as injustiças. Todas estas são obras do maligno, obras do mal. Assim como Jesus, nós também somos chamados a vencer estas tentações. Após as tentações no deserto, Jesus começa a pregar o Evangelho, ou seja, a boa nova. Esta boa notícia, o Evangelho, exige de nós conversão e fé. Na nossa vida, sempre temos necessidade de conversão, mudar de rumo, mudar a rota, retraçar o caminho. Isto é uma tarefa para todos os dias. E a Igreja reza e nos faz rezar por isso. Com efeito, nós nunca estamos suficientemente orientados para Deus e devemos assim dirigir constantemente, converter a nossa mente e o nosso coração para o amor de Deus, para Cristo, que é nossa esperança e salvação. Neste primeiro domingo da Quaresma, programe bem a semana que você tem pela frente. Calcule que possibilidades você tem de fazer o bem para alguma pessoa. Faça um planejamento
da sua vida de oração. Claro que no domingo você participa da missa e ao longo da semana, se não pode participar da missa, participe de uma via sacra, reze conosco através do canal do Padre Eustáquio, leia a palavra de Deus. Se você quer uma indicação para este ano, vamos ler o Evangelho de São Marcos. Hoje, o texto que nós acompanhamos é do primeiro capítulo. Te convido a seguir adiante. Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, em que nós experimentamos com Jesus as dificuldades e as tentações, que Ele seja a nossa força e nossa bênção. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.